Mais um debate político para conta comigo, Érica Lima, e hoje eu recebo aqui o Wilke Barreto, deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, tá, Érica? Primeiramente, parabenizar, porque isso é importante, você permitir que a população de Manaus possa ter o tempo necessário nesses próximos meses para amadurecer a sua escolha do que é a importância de você escolher um prefeito para uma cidade como a nossa, cidade complexa, difícil de administrar. Estou à disposição. Ano eleitoral movimentado, né? Quem está assistindo a gente sabe, está sendo bombardeado por uma série de notícias, porque está tendo aí muitos nomes para pré-candidaturas, a gente ainda está aguardando os nomes para os vices, né? E eu já começo com você aqui falando sobre o Wilke Barreto por ele mesmo e entendendo principalmente um pouquinho, né, que é uma forma de prestação de conta. Todos os municípios do estado do Amazonas estão assistindo o debate político lá na sua sala, fazendo o que for, mas está assistindo. E essa é uma forma de a gente poder informar você o que o deputado tem feito na Assembleia Legislativa. Fala pra gente sobre um dos projetos de lei que você mais tem orgulho durante esse tempo como um parlamentar. Olha, eu tenho vários, né? Eu estou na política há 14 anos, como deputado, indo por 5º ano. É meu 5º ano que eu faço oposição ao governo estadual, um governo que eu ainda desejo que acerte, porque não posso torcer que erre, porque se errar quem sofre é o povo. Você que não acompanha meu trabalho, vai lá no meu Instagram, no meu Facebook, ver um pouco do que é a minha linha. Eu tenho leis importantes, a lei do X, por exemplo, é uma lei de minha autoria, certo? Ajudei juntamente com o deputado Alessandro, a lei da dignidade menstrual. Eu tenho várias leis aprovadas, outras que precisam sair do papel, como a lei que garante o intérprete de Libras para o surdo nos hospitais e pronto-socorros, porque quando chega um paciente, nós temos mais de 300 mil surdos com deficiência auditiva, tem direito eles. Chega passando mal no 28 de agosto, como é que se comunica? Certo? Nós temos que ter lá o intérprete de Libras, que infelizmente essa lei ainda não saiu do papel, já aprovada pela Assembleia. Certo? Então nós temos muitas leis já em funcionamento, mas o que a gente luta diariamente é que o dinheiro do contribuinte chegue na sua destinação final. É sabedor que nós temos hoje uma saúde bastante precária. O Amazonas precisa melhorar muito a saúde. Segurança pública. Na terça-feira eu assisti um vídeo de um cidadão que foi morto na sexta-feira passada no Parque 10, saindo da Rua do Comércio. O ladrão abordou ele a pé. Eu acho que ele fez um gesto, o assaltante, achando que ia puxar uma arma, deu um tiro, queima-roupa, atrás da Rua do Comércio do Parque 10. Certo? Então, uma segurança pública que precisa de socorro, PMs que não têm database, que não têm auxílio-fardamento, que nós temos hoje o crime avançando. Então, minha luta diária como deputado estadual é combater tudo isso. Estou lá há 5 anos, fui o único deputado de oposição que voltou. Repito, sou oposição àquilo que é errado. Se tiver coisa boa, tem meu voto, lógico. Não é 100% de erro que tem o Wilson, mas eu queria que ele acertasse mais do que erra, né? Com isso, né, sendo um deputado de oposição, antes tínhamos também o Dermilson Chagas, né? Que aí fazia essa parceria com você lá. E você também protagonizou muitos embates na Aliança. E aí a gente sempre lembra de embates que ficaram históricos, como com a Joana Dark, a deputada também estadual, né? Como é que é hoje, avaliando com essa experiência que você tem enquanto deputado, a relação com os demais parlamentares? Eu tenho uma relação de respeito. Eu, na tribuna, digo o seguinte, eu me posiciono na tribuna, tenho um relacionamento com os meus pares cordial, faço o meu trabalho, respeito o posicionamento dele. O fato, você precisa respeitar o contraditório. Por exemplo, eu sou de direita, mas eu respeito quem é de esquerda, apesar de não concordar com a filosofia. Nem por isso eu vou pegar lá a minha mão e estrangular no pescoço. Então, a política é isso. Eu tenho que As pessoas querem saber, né, como é que é. Eu vi ele lá discutindo fervorosamente, e quando sai de lá, eles dialogam, eles se cumprimentam? Eu não levo nada pessoal. Eu digo o seguinte, eu não sou inimigo do Wilson, eu sou adversário dele.
Adversário político. Inimigo não, inimigo é coisa muito pessoal, muito visceral, eu não tenho isso comigo. Eu me posiciono, eu tenho um lado, certo? Eu sou oposição, torço pro Vasco, sou católico, ou seja, eu tenho um lado, me posiciono. Então, se eu divergir com... Hoje, por exemplo, eu tive duros embates também lá com o Daniel Almeida. Hoje falei com o Daniel, falo com o Daniel normalmente. Se precisar ter na tribuna da Assembleia embates duros, defendendo aquilo que eu acredito, eu vou para a tribuna e eu vou me posicionar. Porque a essência de um parlamentar é ter a coragem de falar para aqueles que você representa. Eu disse na entrevista lá da TV Norte, para mim, parlamentar que não fala, como é que representa? Então, Wilker Barreto, qual é a nota que você dá para os demais deputados, de uma forma geral, da Assembleia Legislativa de 0 a 10? Olha, 5. O que falta? Estão passando na média. Média da UFAM, que era 5, certo? Nós poderíamos cobrar mais o governo, fiscalizar mais o governo, certo? Tem muito deputado que defende suas bandeiras, legal. Eu acho legal defender suas bandeiras. Mas, acima de tudo, o nosso papel é fiscalizar o governo. Isso não impede que tu defenda suas bandeiras, da causa animal, do autismo. Você defende. Uns que são do interior, não tem problema de defender as suas pautas. Mas a nossa pauta maior tem que ser os interesses do povo. Certo? Então, esse eu acho que seria, se pudesse dar uma orientação para os meus colegas nesse sentido, dá para fazer mais pelo povo. E, voltando agora para o cenário do ano eleitoral, era autorizado pelo Tribunal, né, Eleitoral a mudança de partido para os vereadores. Certo. E você, deputado estadual, me explica para quem está assistindo. Como eu consegui sair de como cidadania? Você conseguiu sair de cidadania? Bem, eu disputei a eleição 2020 com o Amazonino. Para mim foi uma grande experiência. O Amazonino deixa a vida terrena, mas deixou um legado. Certo? Então, eu posso citar aqui números, mas os principais é o EA, o grande legado do Amazonino. E eu fui o vice que disputou a eleição com ele. Nada mais natural, nós perdemos por 1%. Nada mais natural que eu pudesse disputar a eleição 2022. E eu levei isso ao conhecimento da Nacional, certo? Conversei, agradeço aqui publicamente ao presidente Conte, do Cidadania, que entendeu as minhas razões. Não tenho nenhum problema é natural o partido ter interesse na manutenção da candidatura do Amon, perfeito, eu entendi isso, respeitei isso, mas também ele respeitou meu posicionamento e eu construí a minha saída. Houve uma incompatibilidade política, certo, de interesses, a Nacional me deu a carta, a federação, o Bruno Araújo me deu a carta e o Plínio na Federação Estadual, junto com o Cidadania, me deram a carta. Consultei o TRE e, por unanimidade, o TRE libera o Wilker Barreto. Aí começou a luta de um partido. Porque os pré-candidatos, o governo ou a prefeitura sabem a minha pegada. Eu me considero um tribuno. O que eu tenho? Qual é a minha arma? Eu não tenho um grupo político, eu não tenho poder financeiro, mas eu duvido me ganhar no argumento. No voto, Eric, eu perco, porque eu tenho um voto de 24, eu perco na maioria, fato. Mas no argumento, eu não perco. E sobre essa situação do argumento que você fala, que você é de tribuna, avaliando os nomes dos pré-candidatos que estão aí disponíveis, quem você acha que é o mais fraquinho? Eu não vou dizer mais fraquinho, mas eu vou falar o seguinte, qual é a minha pegada desta campanha? Eu digo o seguinte, tem pessoas muito preparadas. Como quem? Não, em Manaus. Tem, gente boa demais. Mas o que eu quero falar para você, que saiu uma pesquisa essa semana agora do Instituto Paraná, 68%, Érica, nesse exato momento, não sabem quem votar ainda para prefeito. Os pré-candidatos estão postos, não estão aí? Perfeito. Qual é meu trabalho nos próximos meses? Convencer a população que eu sou mais preparado, que eu tenho a experiência necessária e que eu acho que eu posso ser o melhor prefeito. Tem gente de melhor currículo que eu? Tem, lógico, mais preparado, muito mais, mas dos que estão aí, candidatos, é esse o meu desafio para os próximos meses. Mostrar que, pela primeira vez, Manaus tem que escolher um prefeito pela sua capacidade, pela sua experiência, pelo seu currículo.
Nenhuma empresa, Érica, aqui, ó, a gente percebe aqui, eu tenho aqui uma empresa, que é uma empresa de comunicação digital. Qual é o pré-requisito para trabalhar aqui? Experiência. Currículo, experiência e preparo. É um conjunto, certo? Então, é dessa mesma forma e cuidado que a empresa privada atua, que você que está me assistindo aqui no Convergente tem que dizer o seguinte: caramba, eu preciso de um prefeito que me entregue o serviço de volta. E o serviço de volta vem através do preparo e da gestão. Dos pré-candidatos, qual você acha que é o seu maior adversário? Eu digo o seguinte, eu vou repetir o que eu já falei. Eu sou de direita e eu respeito quem é de esquerda, mas eu vou governar para ambos. O meu maior adversário, Érica, são os problemas de Manaus. Tu sabe qual é o meu maior medo nessa pré-campanha? É que tragam para a campanha as questões ideológicas de esquerda e direita e esqueçam o principal objetivo que a população quer saber, os problemas da cidade. Então, para você que está me assistindo, é o seguinte, entenda uma coisa, as minhas convicções, os meus valores, eu não mudo, certo? Eu sou um cara família, sou um cara religioso, certo? E acredito na direita, certo? Nas suas filosofias, ponto. Mas eu também vou administrar para aquele que não acredita nas minhas filosofias, porque quando a cidade engarrafa para todo mundo. Para quem é de esquerda, para quem é de direita, para quem que for. Quando a cidade alaga, ela alaga para todo mundo. Então, o meu maior adversário desse processo são os problemas. E quando eu tiver a oportunidade de debater com qualquer pré-candidato que seja, eu vou tentar passar para a população, que é o nosso patrão, porque o que é, na minha concepção, essa pré-campanha em uma eleição? Uma entrevista de emprego com o povo. O povo é o patrão, o povo é o RH. Todo mundo já passou por uma seleção de emprego. Quem não já passou por uma seleção de emprego? Por que na hora de selecionar um prefeito, você só age com o coração? Ou como ele é bonitinho, como ele é legalzinho? Não é assim, gente. Certo? Pode ter o cara mais... Esse cara não dá um sorriso, mas o cara que te entrega o resultado. Eu quero ser visto como um prefeito que tem proposta para a juventude, tem quase 300 mil jovens aqui na cidade de Manaus, que ninguém está falando sobre emprego para jovem. Eu tenho proposta para os jovens. Eu tenho um projeto que eu estou construindo, que é o Banco Empreendedor. Você, empresário... Já começou a construir o plano de governo? Nós temos uma construção, nós temos um projeto para a juventude. O que é o Banco Empreendedor? Pô, tem jovem que quer empreender, quer dar o seu primeiro negócio. Tem jovem que quer dar o primeiro passo e tem empresários que vão lá no Banco Empreendedor e falam, tu quer pegar dinheiro? Beleza. Quer ter incentivos de impostos municipais? Beleza. Mas 10% de jovem. Tu escolhe menor aprendiz ou tu escolhe jovem de 18 a 24 anos. A prefeitura precisa dar oportunidade para a juventude. Como é que você combate a criminalidade? Tirando os jovens da esquina da rua. Certo? Então, nós temos um projeto chamado Meu Primeiro Passo, voltado também para incentivar. Nós temos que incentivar a contratação. Nós temos que incentivar. Manaus tem que ser uma cidade que incentive negócios. O que movimenta uma economia não é tributo, não é apertando o pescoço do usuário, do contribuinte, é gerando riqueza. E gerar riqueza vai desde a abertura do salão de beleza, vai desde a abertura do micronegócio, mas que hoje, pelas leis atuais que precisam ser flexibilizadas, tem que ter estacionamento. Com um negócio pequeno, calma, deixa ele começar, deixa ele gerar emprego. Então nós temos uma proposta voltada também. Quer ver um projeto que eu fiz, Érica, na Câmara Municipal de Manaus, quando fui presidente? Eu criei um projeto chamado Uma Nova Escolha. O que era esse projeto? Nós temos jovens que, infelizmente, se tornaram jovens infratores. Nós vamos abrir mão dessa juventude? Não. Ou a gente resgata esse jovem, é esse mesmo jovem que vai pegar a arma para assaltar a sociedade. O que era esse projeto? A Câmara fez um projeto com o Tribunal de Justiça, nós pegávamos os jovens menores infrator, treinávamos ele com qualificação, horas, vale de transporte e tudo, para poder dar a ele uma oportunidade para voltar para o mercado de trabalho.
Esse debate está trazendo muitos temas importantes, né, para quem está assistindo a gente. Você que está assistindo pela Rede Onda Digital, o Convergente também, que é uma parceria, um programa independente em todo o estado do Amazonas. Acompanha porque muita coisa ainda vai falar. Teve o primeiro debate agora com os pré-candidatos, né? Foi elaborado, implementado pela jornalista Cíntia Blink, também em parceria com o OAB, que cedeu ali a estrutura. Perfeito. Parabenizo a Cíntia. E esses debates, eles são extremamente importantes, porque eles mostram, né? E esses pré-candidatos colocam o seu currículo para ser avaliado. E que pena que não teve, né, a participação de todos os pré-candidatos, mas você esteve presente. E como é que você avaliou esse momento, esse primeiro debate? Positivo, parabenizei a Cíntia e a OAB e um grupo de portais, porque debates, espaços como esse, vão ajudar esses 68% que estão indecisos a decidir o que é melhor para a cidade de Manaus. E leva informação para a população, né? O que eu percebi no debate? É que tem muita gente falando de proposta. Perfeito. Mas ninguém está falando de orçamento. Ora, o orçamento da prefeitura para este ano é de 9 bilhões e 88 milhões. É o orçamento. Pode ser maior ou pode ser menor, mas é um parâmetro, é um norteador. Para contratar médico, tem que ter o quê? Dinheiro. Para fazer creche, tem que ter dinheiro. Só que ninguém está falando, primeiramente, de uma coisa que eu estou usando. E me desculpa se eu parecer repetitivo, mas o intuito mesmo é eu falar até entrar na cabeça da população. Se não tiver economia, se não tiver controle de gastos, se não tiver enxugamento da máquina, esqueça. Vai virar que nem um passageiro da agonia que está hoje, o Davi Almeida, de uma cidade de 9 bilhões de reais, Érica, precisando de um empréstimo de 580 milhões. O que está faltando para o atual prefeito é enxergar o porquê que eu não estou realinhando os contratos da prefeitura. Por que eu não estou economizando? Qualquer empresário administra seu negócio contando as moedas. O empresário, ele passa na sala, vê a luz acesa e desliga, se não estiver sendo utilizado. Custo. Nós temos uma prefeitura que gasta mal o dinheiro do contribuinte, certo? Que não cuida, que não enfrenta. Eu estou falando isso porque eu fiz na prática na Câmara. Dos pré-candidatos que estão aí, eu posso dizer que, quando eu fui presidente, realinhei todos os contratos da Câmara com 15 dias de posse. Com 15 dias como presidente, baixei a portaria 072/2015, diminuindo os contratos em no mínimo 10%. E eu fui. Ao final de 4 anos, está no relatório, 30% de todas as despesas da Câmara foram reduzidas. Mas como é que se faz isso? Com tecnologia, informatização e vontade de querer fazer. Agora a gente vai começar o jogo das cartas. Vou embaralhar aqui. Vamos. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais. E eu aproveito, né, embaralhando as cartas e pergunto para você, Wilke, como é que você se avalia como político de 0 a 10? Olha, 10 seria presunção, acho que eu passo com 8, né? Certo? Vamos lá. Assim também você vai avaliar essas personalidades. Posso? Mostra aí para as pessoas quem é. Não vi nada não. Lula. Vamos lá. Olha, Presidente Lula. eu não votei no Lula para presidente, certo? Pode me dar aqui. Acredito que ele não está fazendo um bom governo, principalmente errando na política fiscal. As contas do governo federal não estão boas. Não estão boas. Fevereiro passado agora foi o pior indicador dos últimos 24 anos. O governo federal fechou com 54 bilhões negativas contas públicas. Eu estou bastante preocupado com a condução econômica do país. Na questão ideológica, eu já tenho meu posicionamento. Ele, como político, é um cara, foi 4 vezes presidente da República. 0 a 10 para Lula. Hoje, do governo dele, 5. E para quem você votou? Eu votei na direita. Eu Bolsonaro. sempre votei na direita. Eu já falei isso, me posiciono. Eu fiz economia na UFAM em 1996. Não é que eu sou tão velho, eu tenho 47 anos de idade. Eu estudei capitalismo, eu estudei o comunismo, eu estudei a esquerda, mas eu sou convicto que o único sistema que pode gerar algum tipo de riqueza é o capitalismo. Certo? Me diz aí no mundo um sistema comunista que funciona, de esquerda.
Nenhum. Mas Entendeu? a gente não tem comunismo Hoje está com mesmo, 5. né? A base filosófica do comunismo... Não existe, é utópica. Então hoje está com 5. Nesse ritmo, reprova. Está com 5 hoje. Vamos lá. Hoje, até o final do ano, reprova. Vamos lá. Quem é? Vamos lá. Davi Almeida. Já estávamos falando sobre ele, né? 0 a 10 para a gestão de Davi Almeida. Olha, eu vou dizer hoje, na minha opinião, Davi Almeida não está passando na média. Está abaixo de 5. Mas sabe o que é isso? Eu alertei Manaus. Há 4 anos atrás eu era o vice do Amazonino. Eu alertei Manaus. O Davi foi eleito com apoio da máquina do governo. E tudo era fácil de resolver. Assumiu uma prefeitura, não fez gestão, certo? Não priorizou, prometeu 40 creches, não entregou, não estamos nem perto disso. Não enxugou a máquina, o secretário de obras do Davi é um turismólogo. Como é que quer acertar? Certo? Estaria bom na Manaus Cult, na cultura. Eu sou daquela linha o seguinte, cada um na sua área. Eu sou economista de formação, tenho doutorado, tenho pós, tenho mestrado em meio ambiente, que é uma pauta que eu gosto muito da pauta do meio ambiente, certo? Mas, na minha opinião, o Davi está reprovado pela população. Uma cidade que está machucada, uma cidade... E outra coisa, uma crítica construtiva. O Davi precisa melhorar muito a questão emocional dele. Para ser prefeito de Manaus, tem que saber receber crítica. Não só prefeito, qualquer uma pessoa. Não. Alguém me obrigou a ser deputado estadual? Não. Alguém obrigou ele a ser prefeito? Não. Você não escolhe estar na vida pública, como é que você não tem capacidade de receber uma crítica, de ser questionado, etc. e tal? Entendeu? Então, está reprovado. Desses pré-candidatos que estão disponíveis aí, quem mais você acha que não sabe receber crítica? O Amon. O Amon, pelo histórico deles aí, eu digo o seguinte, olha, Érica, o Amon não é um mau menino, não. Agora, não sei quem é que está fazendo essa maldade com ele. Ele teve uma oportunidade ímpar de estar na Câmara Federal, representando o Amazonas, levando, certo, o seu posicionamento, mas é inegável. O Davi, por exemplo, que acabamos de falar agora, ele não é um cara que não posso dizer que é vivido. É um cara vivido, mas não tem experiência nem preparo que está aí. Por que eu estou te falando isso? Porque eu fui presidente da Câmara de Manaus no mesmo período que o Davi foi presidente da Assembleia. O Davi saiu da Assembleia e não terminou a passarela, que liga um prédio ao outro. No meu primeiro período eu fiz auditório, mini Vila Olímpica, compara meus 2 períodos. Certo? Que estão, e pelo comportamento do pré-candidato Amon, ele não foi nem para o debate. Vamos aprofundar mais essa Não foi conversa, nem pro pegando debate, aqui né? uma outra carta. É. Vamos Aqui. lá? Ricardo Nicolau. Então a gente continua falando sobre Pô, o Amandel. o Ricardo foi o meu colega de parlamento, certo? Eu acho que o meu amigo Ricardo, ele fez uma boa campanha em 2020, mas quando ele terminou a campanha, ele desacelerou, certo? Não marcou posição, certo? Voltou para a vida empresarial, entendeu a situação? Tenho um bom carinho por ele, me dou muito bem com ele. Os bastidores, né, estão falando fortemente que ele é um nome cotado para vice de Amon. Como é que você avalia isso? Acredita seguinte, nisso? Eu nunca vi copiloto pilotar avião. Quando você fala que o vice tem que ter mais experiência que o titular, por isso que eu brinco o seguinte, alguém já viu copiloto pilotar avião? Não, quem pilota avião é piloto. Então, quando você precisa colocar alguém de mais experiência para tentar nivelar o conhecimento, não é um mau nome, mas o problema é que quem administra não é o vice. Quem administra é o prefeito. Então vamos aproveitar aqui e perguntar de você, Wilker. Quem é o seu vice? Tá. No nosso caso está muito cedo. Nós vamos... Mas qual o perfil aí que você está traçando? Um perfil gerencial, pessoa que pode ser mulher, homem, eu acho que está mais caminhando por uma mulher que possa nos ajudar a gerir, que possa fazer o seguinte, eu sou muito da área de finanças, de gestão, eu preciso de alguém que me complete numa outra área,
entendeu? Para a gente fazer o X mais Y. Social, por exemplo. Social, educacional, entendeu? Porque ninguém sabe tudo. O que eu acho que eu posso contribuir, e por isso do meu desafio de querer ser candidato, caramba, eu nasci aqui, minha família é daqui, e eu estou na tribuna todo dia apontando os erros, dando caminhos. Se eu me acovardasse de não colocar meu nome à disposição da população, é muito fácil ficar da tribuna falando, é muito fácil ficar da tribuna criticando, mas não, eu estou lá apontando erros e botando caminhos. Da mesma forma eu quero fazer isso aqui na minha pré-campanha. Vamos lá, mais um nome. Pegar essa aqui, não vou nem ver. Omar Aziz. Olha, eu... 0 a 10 para Omar Aziz como Senador. Ele é um cara, para mim, uma nota 7. Vou explicar por que eu dou 7 para ele. Porque ele é uma pessoa que traz recursos para o Amazonas. Agora, o alinhamento político dele é totalmente contrário. Ele é ligado lá ao presidente Lula, eu sou aqui, mas é inegável. Eu posso ter minhas diferenças, mas ele é um senador que traz recursos para o estado do Amazonas, principalmente para o interior. Nós vamos estar em lados opostos, é fato. É aquilo que eu falei. Eu posso não concordar com a pessoa, mas não quer dizer que eu sou inimigo dela. Eu vou estar aqui do meu lado, fazendo meus posicionamentos, mas é inegável que, como senador da República, ele traz recursos, principalmente para o interior. Nos bastidores, né, é discutido que ele teve uma grande influência pela escolha do presidente Lula em, né, colocar Marcelo Ramos como PT, filiado ao PT. Como é que você avalia isso? Cara, eu não consegui entender ainda o seguinte. Marcelo disse que não procede. Eu acho, eu repito, eu sou muito temerário em querer trazer 2026 para 2024. Certo? Imagina se começar a polarizar esse negócio de esquerda e direita, esquerda e direita. Nós temos 4 candidatos de direita? Eu acho que nós temos. Tem eu, tenho a Maria do Carmo, tenho o Alberto Neto e o Cidade, não é isso? Declarado de direita. O Marcelo e o Amon muito mais para a esquerda. Aqui. Tem 4. E o Davi? Você acha que ele é o quê? Cara, hoje o Davi tá um camaleão do caramba, né? Porque ele fica flertando. Porque na política eu digo o seguinte: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Se o Omar e o Eduardo são cardeais do Lula, e eu estou aqui com ele no meu arco de aliança, não dá para dizer que é de direita. Concorda comigo? Ninguém obrigou a estar aqui. Respeito o posicionamento, mas não pode dizer que é de direita. Certo? Se ele foi tipo assim, brincando, foi abduzido aqui. Então, não dá para dizer que é de direita. Então, eu acho que hoje, postos aí, tem 4 candidaturas de direita. Tem eu, tem a Maria do Carmo, tem o Alberto Neto, certo? E tem o Roberto Cidade. O Alberto Neto, ele é o candidato do Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro passasse um mês aqui, vendo o Amazonas do jeito que está, a saúde do jeito que está, e sabendo que o Alberto é apoiado pelo Wilson Lima, eu tenho certeza que o Bolsonaro iria repensar isso. Porque eu não acredito que uma pessoa de bom senso concorde com o governo da gestão do Wilson Lima. Jair Bolsonaro. Inclusive, né, vai ter uma antecipação da vinda de Jair Bolsonaro à nossa capital aqui amazonense. E você votou para ele, né? Eu votei na direita, voto. Como é que você avaliou esse ensaio da chapa Puro Sangue, né, ter acabado aí definhado? E a saída, inclusive, né, Olha, da Débora Menezes à frente do Pé de Mulher. Eu digo o seguinte: nós temos um desafio muito grande. A direita precisa se unir em 2026. Pode ser o Bolsonaro candidato, pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser qualquer um nome da direita. Hoje, o Bolsonaro é o maior líder da direita atual. Mas pode ser que ele não seja candidato. E quem é bolsonarista precisa entender que nós temos que estar nós temos que estar unidos em 2026 dentro de uma candidatura, certo, de direita. Eu me acharia muito pobre se eu fosse candidato da direita e me elegesse só porque eu sou Bolsonaro. E as minhas qualidades, meu preparo. Será que esse vai ser o único pré-requisito que Manaus, que a direita vai usar para eleger um prefeito?
Como é que você avalia o Alberto Neto de 0 a 10, enquanto deputado federal e a trajetória dele política? Eu digo o seguinte, o Alberto Neto em Brasília é do caramba. É Deus, pátria e família. Mas quando entra no espaço aéreo do Amazonas, ele fecha os olhos para as atrocidades que acontecem aqui no governo do Estado. E só veio falar de prefeitura agora. Porque se tu pegar 3 anos atrás, nenhum barulho no rádio contra o governo municipal. Não se pode fazer candidaturas por conveniência. Certo? Eu tenho uma relação boa, já falei isso para ele, que o comportamento omisso em relação às atrocidades praticadas na saúde, segurança e educação pelo governo do Estado do Amazonas, para mim, deixa ele com 5. Eu chamo de meia-direita. A direita do Alberto só funciona em Brasília. A gente, para ir finalizando a situação do Jair Bolsonaro, o ex-presidente, Não, para mim, como é que você avalia de 0 a 10 Jair Bolsonaro no tempo da pandemia, quando a gente fala sobre saúde? olha, o Bolsonaro, ele criticou a vacina e comprou. Eu consigo separar o seguinte, a gestão do Bolsonaro foi perfeita. A comunicação dele foi terrível. Pega o governo do Bolsonaro, vê os indicadores econômicos, vê os avanços do ministério. Ele fez uma coisa perfeita. Ei, eu não vou dar ministério para nenhum deputado. E por que ele perdeu a eleição? A comunicação dele foi péssima. Falou quando não devia falar. Mas aqueles que votaram contra o Bolsonaro com raiva dele, olha o que fizeram. Colocaram a esquerda no poder. Vamos lá. Wilson Lima. Para falar de Wilson Lima, vamos falar sobre Roberto Cidade. Como que você avalia Roberto Cidade 0 a 10 à frente da Leandro? Olha, para mim, ele é um presidente que não me atrapalha. Daria 8 para o Roberto. E... Por quê? Mas por quê? Pode falar. Porque eu sou um duro opositor, certo? Eu até falo para ele que a única coisa que nós temos em comum é que a gente torce por Vasco, certo? E temos um bom relacionamento, mas ele está do lado e eu estou do outro, certo? E respeito meus posicionamentos. Não tenho por parte do Roberto, nesses meus 5 anos, nenhum cerceamento do mandato. Tipo assim, não fui tratado como subdeputado nenhuma vez. Eu sou tão deputado quanto qualquer outro lá dentro. Então, foi isso que me levou a votar no Roberto como presidente por 3 vezes. Porque ele sabe que eu sou oposição, sabe que eu não vou mudar e nem por isso, certo, eu tenho um tratamento diferenciado. Quando eu sou na tribuna, já tive alguns embates com eles, certo? Faz parte. Política é isso, é maturidade, certo? Eu debato com qualquer um. Agora, respeita o meu posicionamento, que eu respeito o teu, e nesse ponto comigo ele não me atrapalha. Roberto Cidade agora que está à frente do Diretório Municipal e o Wilson Lima do Estadual. Como é que você avalia o apoio político de Wilson Lima para a pré-candidatura de Roberto Cidade? Se eu pudesse dar o conselho, eu falei, antes só do que mal acompanhado, certo? Se eu pudesse dar o conselho para o Roberto, eu falei, Roberto, sai sozinho, certo? Mas ele tem uma ligação política, e aqui entre nós, respeito que tem coragem, porque ele assume o governador. O Amon é o Wilson e não assume. Mas o Wilson, o quê? Vai na rede social do Amon. Vê se tem isso aqui do Wilson. Mas não é agora não, na pré-campanha. Pega daquele episódio que ele foi abordado, pega de lá para trás. O que ele tem cobrando o governador? O Amon é candidato do Wilson Lima. Assim como o Alberto Neto, no dia que foi anunciar que ficou com o PL, quem foi que ele falou? Obrigado, presidente, obrigado, governador. Então, hoje, se tu pegar os pré-candidatos, vamos lá. O Davi Almeida é o filho ingrato. Foi apoiado pelo Wilson Lima em 2020. Só não é candidato do Wilson porque o Wilson não quer. O do Roberto assume publicamente, pelo menos tem coragem de assumir. O Alberto Neto assumiu e agradeceu publicamente que o Wilson foi importante na decisão do PL. E o Amon, que é o Wilson, por quê? Porque tem 2 formas de você falar que é um político, que apoia um político. Uma, sendo publicamente seu apoiador ou contra, ou basta apenas ficar calado com as atrocidades. Vou te dar um exemplo.
sei se vocês acompanharam aí que eu denunciei que as escolas ainda estão sendo limpas para os alunos na rede estadual. E os alunos, Érica, estão limpando as escolas. Já viu algum vídeo do Amon, que é da juventude, puxar a orelha do Wilson Lima? Ei, governador, pelo amor de Deus, os jovens estão limpando as escolas. Não tem nada. Aquela ficelinha de ir para o Igarapé tirar garrafa PET, isso não é comportamento. Quem está errado nessa discussão aí? Ali, a prefeitura, porque não limpa. A prefeitura, porque, Érica, não trata o lixo como riqueza. Aquele PET, se eu tiver a oportunidade de ser prefeito, vai estar beneficiado, gerando renda. Renda para quem separa em casa, renda gerando dinheiro para a cooperativa. Por que as outras cidades ganham dinheiro com lixo e Manaus perde? Manaus perde 2 vezes, tá? Perde quando não movimenta a coleta seletiva, quando não gera riqueza, e perde porque paga na balança, lá no aterro. Ali a prefeitura acertou. Nem todo mundo, ninguém pode chegar com um caminhão e botar lá. O Amon fez aquilo ali para aparecer. Porque o Amon não foi para o debate, Érica. O Amon não foi para o debate, quis criar um factoide para poder justificar a sua ausência do debate. Eu queria ter ouvido o Amon no debate propondo uma solução para a questão do lixo para Manaus. Ou tu acha que tirar 2 caçambas de plástico do Igarapé vai resolver o problema da cidade de Manaus? Por isso que eu aproveito aqui a audiência do Convergente aqui, do Onda, é só marcar a data e hora com o Amon, com o Alberto, com quem for. Com o Davi. Não é que eu estou sendo... E os outros candidatos? Não tem problema, nós só temos 2 vagas para o segundo turno. Eu preciso falar para aqueles que estão na frente, vamos debater. Will, que a gente vai terminando aqui o nosso debate, mas foi bastante proveitoso. Mas antes de a gente finalizar, é só umas perguntinhas mesmo e você rapidinho fala. Uma palavra que define o Will Barreto. Coragem. Uma palavra que não lhe define. Olha, medo. Maior inimigo político. Adversário, eu acho que o governador. E quem você não subiria de jeito nenhum numa tribuna? Não debateria? É. Olha, isso não é... Para mim, você só aprende com quem sabe. Para mim, já tive a oportunidade de debater com gente muito boa. E palanque? Certo. Eu não subo no palanque do Davi, não subo no palanque do Wilson, certo? Não subo no palanque daqueles que eu cotidianamente cobro. E quem é o Will Barreto de verdade? Olha, um pai de família, torcedor do Vasco. Eu sempre brinquei que eu sou da oposição, da torço pro Vasco, mas nosso Vasco vai melhorar. Sou uma pessoa católica, temente a Deus, certo? Que se importa com o próximo, porque eu sei o que eu vejo, eu sei o que eu recebo, Érica, diariamente. Eu ser o único opositor na Assembleia faz de mim a porta de entrada. Então, eu tenho um carinho pela minha cidade, devo tudo que eu tenho nos meus 5 mandatos. E por que você está na política? Porque por vocação. Tanto é por vocação que, para mim estar aqui hoje na condição de pré-candidato, Érica, eu falei o seguinte, olha, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Eu fui fazer um doutorado, agora em administração que eu concluí, porque eu entendo o seguinte, para me poder servir como gestor, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que chegar ao ápice da carreira acadêmica. Eu cheguei ao ápice da carreira acadêmica. Não é todo político que foca no currículo. Então, eu me preparei para estar nesse momento. Se eu tiver que ganhar uma eleição, vou ganhar sem grupo político, vou ganhar sem poder financeiro, vou ganhar com o povo. Maior arrependimento? Olha, eu acho que o maior arrependimento que às vezes que dá, gente, é a ausência de casa que a política impõe à família. E o que é Manaus para você? A minha paixão, né? A minha terra. Eu gosto de viajar como quem não gosta, mas com 10 dias eu estou me batendo todinho para voltar. Obrigada. Eu agradeço. E para você que está assistindo a gente, não perde o nosso debate político. Você pode acessar tanto pela Rede Onda Digital quanto do Convergente. O nosso encontro é toda terça agora em horário nobre, comigo, Érica Lima.